Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 13, depois Efésios 6, do 10 ao 13. Romanos 8, 13, depois Efésios 6, do 10 ao 13. Nosso texto base para as meditações que estamos tendo sobre mortificação da carne, ou mortificar os feitos da carne. O versículo 13 diz assim: Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Efésios capítulo 6, o versículo 10 ao 13. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, 10 ao 13 do capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede, como o irmão orou no início, privilégio de estarmos aqui. Nosso rogo é que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ouvir o Senhor, sermos instruídos por Ti. Conforme o salmista, no Salmo 73, lemos, o Senhor o conduzia, a Tua presença estava com ele, e ele declarou que outro bem ele tem na terra senão o Senhor. E que isso seja verdade também para nós. Peço graça para explanar a Tua palavra. Clamamos a intervenção do Senhor em nosso meio nessa noite. Em nome de Cristo. Amém. Estamos, como nós temos feito essas semanas ainda, vendo de que maneira, através do Espírito Santo, você e eu podemos desfrutar daquilo que Cristo prometeu, vida eterna. Não somente a questão temporal de nunca cessar e deixar de existir com Deus, que faz parte da vida eterna, mas a qualidade dessa vida agora. Como que você experimenta a vida que Ele prometeu, por exemplo, em João 10:10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como que você desfruta hoje desta abundância de vida? Então, dentre todas das muitas coisas que nós tratamos e estamos agora pontuando, é que para que você e eu usufruamos ou desfrutemos dessa vida, é necessário pôr para morrer os feitos que o pecado pode produzir através do nosso corpo. É isso que nós estamos vendo durante todas essas semanas. Já lidamos com o mundo e como que o mundo pode contribuir com isso, e agora nós estamos vendo como que o diabo, Satanás, pode alimentar e potencializar mais o pecado em nós, a fim de que nós não desfrutemos dessa vida eterna. E dentre as muitas coisas que nós tratamos, o versículo 13 é ainda onde nós vamos continuar a nossa meditação no capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Cada um de nós, se você ainda não experimentou, creio que ainda você haverá de experimentar, e não estou rogando praga, tá? Você ainda haverá de experimentar aquele dia que você chamará de dia mau. O dia em que você vai pensar em abandonar tudo. O dia em que vai passar pela sua mente, pela sua cabeça, eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. A vida cristã, longe do glamour,
e do romantismo e do misticismo que alguns a visualizam, né? Pessoas começam a pintar a vida cristã com muitas coisas que às vezes não estão nas Escrituras. É uma vida de bênção, mas é também uma vida acompanhada de inúmeros desafios. Muitas coisas, muitas provas, muitos percalços, muitas lutas, muitos montes para serem transportados ou lançados ao mar. Nós aprendemos, por exemplo, nos evangelhos, somos ensinados por meio de Pedro a não olhar para as ondas da vida, mas contemplar sempre a Cristo para não afundarmos. Lembra quando ele faz o teste com Cristo? Senhor, se és tu mesmo, mande com que eu vá ter contigo sobre as águas. E Pedro vai. E enquanto ele olhava para Cristo, ele estava firme. Quando ele começou a olhar para o vento e a ferocidade das ondas, ele começou a afundar e, Senhor, socorre-me. E o texto diz que prontamente Cristo o socorreu. Nós temos aplicações para aquilo. Nunca tirar os olhos de Cristo. Se você olhar para as ondas, você afunda. Cristo nos ensina que a fé move montanhas, ou seja, quando confiamos em Deus, o impossível se torna possível. Isso é vida cristã com os seus desafios. A vida cristã na Bíblia, ela é vista de várias formas. Muitas parábolas tipificam a vida cristã. Por exemplo, a vida cristã é vista como uma plantação. Lembra da parábola do semeador? Que quando a pessoa se converte, ela começa produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A vida cristã é vista como uma peregrinação, como uma viagem, como uma jornada aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós almejamos a pátria celestial, nós estamos de passagem nessa terra. A vida cristã é vista como uma videira, lembra João 15? Somos os ramos que Cristo nutre com a sua seiva espiritual. Mas o que nós estamos vendo agora é que a vida cristã também é um campo de batalha. O que nós estamos estudando durante esses domingos é que vida cristã também tem a tipologia, o significado de um campo de batalha. Nós estamos em guerra, nós temos um adversário, nós estamos em constante guerra contra o inimigo que é Satanás, que significa o adversário. E como nós enfatizamos aqui, o diabo ele investe de 3 formas contra o crente, pelo menos aqui no capítulo 6, do 10 ao 13. A primeira investida dele, ou conforme próprio Paulo nos exorta, visto que somos exortados a ficar firmes, a busca que Satanás tem é de buscar que caiamos na fraqueza. Se ele diz no versículo 11... revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. A primeira investida é essa. Ele vai atacar a sua firmeza na fé. O primeiro ataque é isso, para saber, você está firme? Se você não estiver, esse primeiro ataque tendo sucesso, ele nem precisa dos outros 2. Se você passa desse ataque, se você é aprovado na sua firmeza, o segundo ataque dele, conforme Paulo nos exorta a resistir, o alvo do diabo agora é nos fazer desistir. Se você permanece firme, então ele vai fazer com que você desista. Olha só o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Você está firme? Então ele quer saber o seguinte: até onde você vai resistir? Até quando você vai aguentar? Até quando você vai suportar? Se você fica firme, se você resiste o embate, as investidas, o vento satânico, o que ele faz então? Ele vem com um golpe mortal. Ele vem para te abalar totalmente. Ele vem para que com um único golpe você abandone tudo. Porque o texto no versículo 13 diz assim: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos perguntar o contrário. E se eu e você não vencermos tudo, o que acontecerá conosco? Nós vamos ficar abalados. Porque o texto diz para permanecermos inabaláveis. Não somente inabaláveis, mas permanecermos. O que isso tem a ver com o que eu quero tratar hoje? Eu quero trazer para vocês hoje 3 pessoas na Bíblia que chegaram nesse ponto de serem testados quanto à permanência
de ficarem inabalados. Um tema que eu posso trazer sobre isso é esgotamento espiritual. Satanás puxando os seus limites até que você fique esgotado espiritualmente. Eu tenho que fazer justiça que uma boa parte desses pensamentos que eu vou trazer hoje foi tirado de uma pregação do irmão Dadais, que ele pregou sobre o esgotamento espiritual. Eu achei muito bom e eu quis compartilhar porque pode se encaixar nessa questão das investidas de Satanás. Quando eu e você não usamos corretamente as ferramentas que Deus dá, quando eu e você somos negligentes, indolentes, insensíveis ou não apercebidos com o que o pecado está fazendo em nós somos um prato cheio para que Satanás nos deixe esgotados espiritualmente, desgastados, ao ponto de fazer como as pessoas que nós vamos ver hoje, muitos deles desejaram a morte. O dia mau é quando não somente você quer desistir de tudo, é quando você pede para morrer. É quando você fala, olha, não quero mais continuar aqui, eu desisto. Quando o adversário constantemente nos golpeia, somada às vezes com a indiferença com a qual tratamos o pecado e a negligência com a armadura de Deus, podemos chegar num esgotamento espiritual. O desgaste provocado sistematicamente por essas falhas podem nos deixar completamente exaustos e desgastos espiritualmente. E hoje nós veremos a vida de alguns personagens que experimentaram esse esgotamento espiritual e como que nós podemos aprender com eles. A primeira pessoa que eu quero tratar com vocês sobre esgotamento espiritual é o esgotamento espiritual de Moisés. Moisés é o primeiro personagem bíblico, se você pegar na ordem cronológica, que esboçou esse esgotamento, que esboçou esse limite. Eu estava até procurando na pesquisa, uma das imagens que foram usadas para retratar um esgotamento era um palito de fósforo queimado, só com a fumacinha. Não havia mais combustão, não havia mais energia, não havia mais luz, não havia mais nada, só o resto. E Moisés é um exemplo do que acontece quando alguém se esgota espiritualmente. Nós vamos ler o livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Nós lemos durante a liturgia o versículo 10 ao versículo 15. E qual é o contexto aqui? O que aconteceu? Moisés foi alguém tirado de um estado de covardia tremendo, Deus pleiteando com Moisés naquela manifestação na sarça ardente. Ele vai e enfrenta Faraó, ele conduz o povo pelo Mar Vermelho, ele vê Deus destruindo os inimigos, não somente Moisés, mas o povo, e assim que eles dão as costas para o Mar Vermelho e começam a caminhar rumo à terra prometida, vocês lembram qual foi a primeira reclamação? Cadê a água? O Senhor nos tirou do Egito, não tinha sepultura suficiente lá para nós morrermos aqui. Imagina Moisés tendo que lidar com aproximadamente 3 ou 4 milhões de pessoas. E o que nós entendemos é que por um bom tempo ele foi o único cabeça sobre o povo. E chegando no capítulo 11 aqui, de inúmeras murmurações, eles começam a pedir carne. Ah, nós queremos comer carne. Nós estamos com saudade da comida do Egito. E Deus fala com Moisés, depois do que nós vamos ler aqui, olha, vocês vão comer carne não somente um dia, 10 dias, vocês vão comer carne durante uma semana até sair pelo nariz. É o que o texto diz, especialmente aqui por um mês, versículo 19, capítulo 11, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes. Deus falando para o povo, vocês vão comer carne até explodir. Eles não chegaram nem o primeiro dia, porque enquanto eles estavam palitando a carne nos dentes, Deus enviou o juízo. Mas o que acontece nesse meio tempo? Moisés chega no seu limite. Tanta pressão, tanta murmuração, tanta coisa na cabeça dele, ao ponto dele pedir, Senhor, mata-me. Não quero mais continuar. Desisto disso. Não fui eu que fiz a promessa para esse povo. Não fui eu que fiz a promessa para os pais deste povo, para os patriarcas.
Não fui eu que dei a luz a esse povo, e por que eu tenho que conduzir eles? Porque eu que tenho que aguentar tudo isso? Essa é a reclamação de Moisés. E o esgotamento espiritual de Moisés se deu primeiramente porque ajudar pessoas gera desgaste. Quando você está lidando com pessoas, você se desgasta. Às vezes, como pastor, você se torna uma esponja. Você absorve de todo mundo e você não tem ninguém para absorver você, às vezes. E você, às vezes, com o seu familiar, você pode, talvez, pensar nisso, né? Lidando com algum familiar, lidando no trabalho. O ter contato com pessoas, o estar lidando com pessoas, o estar ajudando pessoas, e especialmente nesse caso, onde há pessoas que só murmuram, gera um desgaste. O versículo 11 a 15 diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? Olha só. Por que o Senhor está me punindo desse jeito? Números 11. Por que o Senhor está me punindo? Por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra, que sob juramento prometeste a seus pais. Foi eu que pensei em tudo isso, Senhor? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me. Tira a vida. Não quero mais existir. Risca-me do livro que escrevestes. Não o livro da vida, mas o livro dos vivos. É uma expressão para dizer, me mata, Senhor. Leva-me. Tira daqui. Mata-me. De uma vez eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Olha só, se eu achei mercê, me conceda isso. Me mata. E não me deixes ver a minha miséria. Irmãos, o esgotamento espiritual pode se dar quando você lida com pessoas, quando você estende o braço, quando você ajuda, quando você se dispõe a trabalhar com pessoas. Isso gera esgotamento espiritual. Outra coisa que nós podemos ver na vida de Moisés é que ao envolver-se com os projetos de Deus também pode gerar um esgotamento espiritual. Êxodo capítulo 18, vamos para Êxodo capítulo 18, versículos 15 a 18. Lá ele fala do povo estar reclamando na orelha dele e ele sozinho tendo que aturar. Aqui, Moisés, lembra-se que dali em diante de Números é a questão deles chegando na terra prometida, mas bem no início já estava dando indícios disso. Êxodo 18, do 15 ao 18 diz assim: Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Trabalhar sozinho assim não é bom. Somatizar tudo, trazer tudo para si, não é bom. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que estás contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes suportar. Ajudar pessoas gera desgaste. Se envolver em projetos grandes gera desgaste. E quando você está desgastado, a sua avaliação do trabalho, especialmente da obra de Deus, é negativa. Quando isso te atinge, quando você é afetado por isso, a sua avaliação da obra de Deus é negativa. Números 11, 14, novamente. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Senhor, não é bom fazer a tua obra. Isso é um fardo. A pessoa olha para a obra de Deus como um fardo,
quando você está desgastado, esgotado, espiritualmente falando. E por último, isso te afeta na mente e no coração. Novamente o pedido dele, no versículo 15: se tenho, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. O esgotamento de Moisés se deu dessa maneira. Mas no final nós vamos ver como que Deus renovou Moisés. Mas isso é de início. Moisés se esgotou. Moisés se desgastou de tal forma que ele chegou o dia mal dele. Mata-me. Um outro personagem bíblico que se desgastou e que chegou nesse esgotamento espiritual foi o profeta Elias. Elias é outra pessoa mencionada nas Escrituras que chega ao ponto de, não uma vez como Moisés, mas várias vezes ele pediu para Deus: Senhor, me mata, me livra, me tira daqui. E a história de Elias se encontra em 1º livro dos Reis, no capítulo 18 e capítulo 19. 1º livro dos Reis, capítulo 18 e 19. Vou dar um por alto do que estava acontecendo naquele momento. 1º livro dos Reis, capítulo 18 e 19. O povo de Israel, vamos dizer, numa sua esmagadora maioria, estava preso à idolatria de Baal. A liderança política, que também tinha um pouquinho de influência na liderança religiosa, no caso Acabe, Jezabel, e Jezabel com os seus profetas, havia disseminado a ideia de nós devemos adorar Baal. E uma das coisas que nós sabemos que fazia parte da adoração a Baal é dar beijo no ídolo. Porque depois, quando Deus fala para Elias: olha, eu me reservei para mim 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal e nem o beijaram, nem o beijou. E Elias era aparentemente o único profeta ativo, porque os outros, Obadias, o mordomo de Acabe, estava alimentando somente a pão e água dentro de 2 cisternas, 50 em um, 50 profetas em um, 50 profetas em outro. E Elias sozinho estava lá fora. E Deus comissionou Elias para ir lá e afrontar ou lidar com essa situação. Ele encontra Obadias até teme. Elias fala assim para Obadias: vai lá e avisa para Acabe que eu estou esperando ele. E Obadias fala: mas Senhor, se eu for lá eu avisar ele, e Deus por acaso te arrebata em espírito e Acabe vem aqui e não encontra, eu morro. Não, o Senhor não soube, profeta, que eu estou cuidando dos profetas do Senhor, a pão e água, ainda debaixo do nariz de Acabe. Não me traga esse mal sobre mim. Aí Elias se confortou e falou: não, tão certo como vive o Senhor, hoje eu falarei com Acabe. E aí ele se encontra e Acabe diz: ah, és tu, ó perturbador de Israel. E Elias convoca o povo, Monte Carmelo. O altar é erigido, tanto também para os profetas de Baal, os irmãos conhecem a história. Os Baalins ficaram de manhã até a tarde invocando o Baal para que o fogo descesse, e nada acontecia. Se autoflagelavam, faziam um monte de coisa. Elias até zombou. E chegou o momento em que Elias invocou o Senhor, fogo desceu do céu, lambeu o sacrifício de Elias, o povo entendeu que Deus estava ali e os profetas todos morreram. Elias deu a ordem: peguem todos os profetas. A ideia que dá é que não ficou nenhum falso profeta, nenhum dos profetas de Baal restou. E na cabeça de Elias provavelmente era o seguinte: agora Jezabel vai desistir. Depois de um embate desse, depois de uma vitória grandiosa dessa, nós vamos conseguir prosseguir agora da maneira que Deus quer. E aí quando chega no capítulo 19, nós vemos a frustração de Elias. E uma das coisas que pode gerar esgotamento também espiritual é você não saber lidar com as coisas que fogem da sua expectativa. Você esperava que uma coisa acontecesse, acontece diferente, mesmo você tendo feito tudo certo, e não dá o resultado que você esperava. Olha só, versículo 1 até o 4 do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Não, isso vai fazer com que ela pare. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe:
faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Primeira vez que Elias pede. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu não consegui pôr a cabo a sua vontade. Não deu certo. Mesmo tudo aquilo acontecendo, não resultou no que eu esperava. E uma das coisas que pode gerar um esgotamento, um desgaste espiritual, é quando as coisas que você planeja não acontecem e você não sabe lidar com isso. Uma segunda questão que nós podemos ver na vida de Elias é encarar as situações de forma muito pessimista. É você ser tomado pelo pessimismo. Capítulo 19, no versículo 10, quando ele foge novamente, ele dorme, Deus fala, e ele dorme, Deus fala, levanta, come, e aí ele fala o seguinte, no versículo 10, Deus pergunta para Elias o seguinte: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Não era para você estar aqui. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. É como: Senhor, o meu zelo não valeu de nada, o meu zelo por ti não valeu de nada, não resultou em nada. Olha o que o povo fez. E uma das coisas também que nós vemos sobre a vida de Elias é que Elias era uma pessoa muito solitária. Nós não vemos família de Elias sendo mencionada. Elias reclama sempre do quê? Eu estou só. E às vezes você, na vida cristã, até na vida comum, sozinho, pode gerar esse desgaste. Você olhar para o lado, você está aqui dentro da igreja, olhar para todo esse número de pessoas, é a mesma coisa, e mesmo assim se sentir só, sozinho. No capítulo 18, no versículo 22, Elias, ele fala a mesma coisa. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 10 que nós lemos do capítulo 19, só fiquei eu. O versículo 14 do capítulo 19, então respondeu: tenho sido e em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele repete o que ele fala no versículo 10. Deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Você não quer passar por esse tipo de esgotamento? Não fique sozinho. Não caminhe espiritualmente sozinho. E o último exemplo, nós vamos ver, se encontra no Salmo 73. O levita Asaf também chegou nesse tipo de esgotamento. Salmo de número 73. Asaf, alguns dizem que provavelmente ele estava lá no relato de 1 de Samuel 6, quando Davi traz a arca da casa de Abinadab para a casa de Obed-Edom, e houve grande música, grande alarido de música, e provavelmente ele era um dos levitas que estava conduzindo a arca naquele dia. Nós temos vários salmos de Asaf e seus filhos também no livro dos Salmos. Só que num destes nós temos uma confissão e um lamento desse salmista. E que provavelmente a pergunta que ele faz, você já deva ter feito algum ponto da sua vida. Basicamente duas. Primeiro,
Por que os incrédulos vivem melhor do que eu, que sou um servo do Senhor? Asaf faz esse tipo de pergunta. Se você ler o Salmo 73 depois com calma, ele olha ao redor, ele olha para os ímpios, ele olha para a felicidade que eles têm. E quando diz prosperidade, não é riqueza, tá? Somente, mas é como que a vida deles avança. E ele diz, por que estes incrédulos vivem melhor do que eu, que sou um servo do Senhor? Porque os ímpios pecam, transgridem e aparentemente nada lhes acontece. Por exemplo, versículo 4: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Você nunca se fez essa pergunta? Quando você olha talvez para o seu vizinho que vive uma vida desregrada e não tem os problemas físicos que você tem, não tem os problemas familiares que você tem, não tem os problemas financeiros que você tem, e você está sistematicamente se consagrando, se dedicando, se santificando para o Senhor, e você olha para o lado, para essas pessoas que não temem a Deus de maneira nenhuma, e é como se eles vivessem melhor do que nós. E Asaf chegou nesse ponto, mesmo sendo alguém responsável pela adoração ao Senhor, participando na adoração do templo, ele estava contemplando isso, e ele se perguntou essas coisas. Asaf, ele não está experimentando uma maldade física, uma dor física, é uma dor emocional, é de contemplar todas essas coisas e se questionar, vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Ele pergunta para si mesmo, qual o proveito de me santificar e me consagrar, sendo que eu não gozo desta alegria que o ímpio tem? Olha o versículo 1 a 3, do capítulo 73. Com efeito, Deus é bom. Não posso negar isso. É como se ele estivesse dizendo isso. Não posso negar que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, é como se eu estivesse fora desse grupo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aqui onde entra o esgotamento espiritual. Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Faltou pouco para eu dar as costas para tudo isso, quando eu fiquei olhando para essas coisas. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Lá em Malaquias, o povo fala a mesma coisa. Malaquias no capítulo 3, no versículo 14 e 15, alguns livros à frente, livro do profeta Malaquias. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler o versículo 13, 14 e 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Qual foi o proveito disso? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Não é um questionamento novo. Não é um questionamento novo. O deixar de contemplar a bondade de Deus por causa da aparente e momentânea prosperidade dos ímpios pode te desgastar a tal ponto de você ficar esgotado espiritualmente, sem motivação nenhuma para o Senhor.
Asaf quase abandonou tudo. Agora junta tudo isso com o que nós estamos falando lá de Efésios capítulo 6, especialmente versículo 13. Você acha que em tudo isso Satanás não pode acentuar cada vez mais, ou pesar cada vez mais cada uma dessas situações para que você abandone tudo? Para que você dê as costas para Deus? Para que você, como o Asaf, quase me resvalou os pés, quando ele vem para te abalar? O esgotamento espiritual, irmãos, é uma realidade que nós devemos cuidar. Martin Lloyd Jones, ele trata de um outro aspecto da vida espiritual que chama-se depressão espiritual. Quando espiritualmente nós não estamos gozando de tudo o que Deus quer que nós gozemos com respeito à comunhão com Ele, e nós vamos cada vez mais e mais e mais e mais para baixo. O que nós podemos fazer com isso? Qual é a conclusão que nós podemos tirar? Primeiro, o desgaste espiritual é causado por repetidas situações que nos cercam. Lembra, o desgaste só se dá por causa da repetição, por causa do mesmo movimento, por causa da mesma situação, sempre, aquilo nunca muda. O desgaste espiritual é causado por repetidas situações que nos cercam, que podem resultar no esgotamento espiritual. E note o seguinte: todas estas pessoas mencionadas foram pessoas que estiveram bem próximas do Senhor, servindo à frente da obra do Senhor, em contato com o Senhor, e por um instante quase perderam tudo. Não eram pessoas que estavam lá atrás, no final da fila, eram pessoas que estavam no pelotão de frente. Eram pessoas, Moisés, Deus falou assim para Arão e Miriam: eu falo com o meu servo Moisés face a face. Eu não dou sonho para ele, eu não mando visão, eu falo com ele face a face. Moisés não era um qualquer um lá no meio, eram pessoas que estavam próximas, mas quase perderam tudo por causa desse esgotamento. Por não saberem lidar com aquilo que estavam desgastando suas vidas, eles quase perderam tudo. Agora, a parte positiva que nós podemos tirar nisso é o quê? Podemos positivamente notar que só se esgota espiritualmente quem está vivendo espiritualmente e servindo ao Senhor. Quem não está vivendo espiritualmente, quem não está servindo ao Senhor, não experimenta isso, nem sabe o que é isso. Mas pior coisa é continuar, ficar nessa situação sem servir ao Senhor. Então, o que na maneira prática nós podemos fazer para não cair nisso? Primeiro, preserve o primeiro amor. Lembra a acusação contra a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o primeiro amor ali não é como muitos dizem: lá quando eu me converti eu tinha o primeiro amor, como se fosse algo temporal. Não, nós temos que voltar no tempo para resgatar, não. A ideia de primeiro no grego é de posição, que não depende do tempo. Tenho, porém, contra ti que lá no pódio de primeiro lugar não é mais o Senhor, é outra coisa. E a ideia é que a igreja havia trocado o Senhor da obra pela obra. Simplesmente se ficar trabalhando, mas sem o Senhor. Tenha foco nisso, não abandone, preserve o primeiro amor. Segundo, valorize os momentos de descanso. Lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 31, nós temos uma preocupação de Cristo com os seus discípulos. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Olha só o que Cristo fala para eles. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. E aí Marcos dá uma explicação: porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Mesmo com a demanda grande de serviço, você não pode negligenciar o descanso. Olha, Cristo fala, muitos os que iam e vinham, mas Cristo estava preocupado com o quê? Olha, vamos sair, vamos para um lugar deserto e vocês precisam descansar. Irmãos, nós precisamos descansar. Ficar nesse 24 horas trabalhando, a máquina vai fundir. E vocês sabem por que também Deus levou
o povo de Israel para a Babilônia, além do que o rei Ezequias fez quando ele abriu os tesouros reais para mostrar para um outro rei, Nabucodonosor foi, Deus havia instituído o ano sabático. Vocês lembram o que era o ano sabático? O que tinha que acontecer no ano sabático? Só sem trabalhar, a terra tinha que descansar. A terra tinha que descansar. Além deles pararem de trabalhar, a terra tinha que descansar. Eles não tinham que produzir nada. E durante 70 ciclos de ano sabático, eles não deixaram a terra descansar. Então foi parte também do juízo de Deus sobre Israel, deixá-los 70 anos na Babilônia, para que a terra descansasse todos esses anos sabáticos que o povo não deixou a terra descansar. Quando Deus falou, 6 dias trabalhará e no 7º descansarás, é bom a gente levar isso a sério. É bom você levar o seu descanso a sério. Não somente o descanso físico, mas o descanso no Senhor. O descanso na alma, o descanso em Cristo. A maior evidência, ou a palavra que nós temos na Bíblia, e é uma coisa comum, que denota essa falta de descanso no Senhor, chama-se ansiedade. Lá em Filipenses 4, do 4 ao 8, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, fazeis conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você não descansa emocionalmente, espiritualmente falando, você está no caminho do desgaste, do esgotamento. A ansiedade vai te tomar de tal forma, você vai olhar para o mal de tal forma, que você vai querer abandonar tudo. Você não vai confiar no Senhor. Você não vai descansar no Senhor. Não é somente o descanso biológico que o nosso corpo precisa, mas a nossa alma precisa descansar em Deus. Confiar em Deus. Esperar em Deus. Por isso, cuide de suas necessidades emocionais. Seja admoestável, se permita as pessoas chamarem a tua atenção quando verem que você está extrapolando, você está passando do limite. Irmão, calma, irmã, calma, para, sossega, descansa, deixa isso. Não, eu tenho que fazer. E depois quando o negócio estoura, não foi por falta de aviso. E cuide com o pessimismo. E voltando para os 3 personagens agora. Como que Deus renovou cada um deles? Como que Deus pegou o caco de cada um e restituiu no sentido de reconstruir e de renová-los? Por exemplo, Moisés. Como que Deus renovou Moisés naquela questão? Deus renovou Moisés com a presença de mais pessoas para lhe ajudar no ministério. Em Números 11, 16, 17, nós temos o seguinte. Números capítulo 11, Deus renova Moisés, trazendo mais pessoas para lhe ajudar no serviço. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Então, se você precisa de ajuda, clame a Deus. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais gente, eu preciso estar acompanhado. No caso de Elias, Deus o renovou, fazendo-lhe conhecer que o Senhor tem guardado para si mais servos fiéis, tal como ele. Elias estava desolado por estar sozinho lutando pelo Senhor, sozinho pela causa do Senhor. E Deus falou: não, eu tenho 7.000 reservado para mim, que não dobraram os joelhos a Baal e nem o beijaram.
Deus renovou Elias dessa maneira em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 18, e no Salmo 73, como que Deus renovou Asaf, como que Deus consolou e tratou, ou preencheu, restaurou Asaf. Asaf foi restaurado quando ele contemplou, ou ele entendeu, o contraste que há com o terror que acompanha o ímpio aqui e na eternidade. No versículo 16 a 19, ele diz o seguinte, no capítulo 73. Antes ele fala dos ímpios, e ele fala o seguinte: se eu falasse o que esses ímpios falam, eu já teria traído a geração, versículo 15, eu já teria traído a geração dos teus filhos. Só de eu pensar nisso, no versículo 16, eu me sinto mal. Só de falar isso para o Senhor, eu me sinto mal de pensar da maneira como eles agem. Que eu entrei no teu santuário e atinei com o fim deles. Então, uma das coisas que Deus usou para renovar Asaf foi isso. Asaf compreender que mesmo que eles prosperem agora, o terror deles é maior que a alegria que eles podem ter longe de Deus. Olha o versículo 18 e 19. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E essa é a diferença quando o mal vem para o ímpio e o mal vem para o justo. A maneira como cada um recebe e a maneira como cada um aguenta a situação. Como cada um lida com isso. Asaf, ele olha o terror que o ímpio sofre aqui e na eternidade. Eu entrei no templo e me atinei com o fim deles. Mas também, Asaf, ele se deu conta da bênção da presença de Deus com o justo aqui e na eternidade. Olha o versículo 23 a 28. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Eles não são recebidos na glória, mas o Senhor me receberá na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus possa lhe ajudar nisso. Se você detectou alguma coisa na sua vida do que você tem experimentado, se passou pela sua mente recentemente, eu vou abandonar tudo. A luta tem sido grande, o peso tem sido tremendo, e parece que não vale a pena continuar servindo ao Senhor com tanto problema que eu passo, com tanta luta que eu enfrento. Eu olho para o lado e as pessoas que zombam de Deus não passam por metade que eu estou passando e vivem como se eles fossem abençoados e eu amaldiçoados. Mas quando você entrar nesse lugar, lembre-se que você está olhando para o fim de todo o ímpio. Apocalipse 19, Apocalipse 20 está lá. Eis que vi no céu um trono branco, do qual fugiram o céu e a terra, as estrelas, e havia alguém sentado lá, e os livros foram lidos, e a obra de cada um foi lida. Ninguém vai poder argumentar contra Deus naquele dia, mas você será recebido na glória. Então, a melhor maneira para nós encerrarmos aqui, para que você não caia nisso, é que você não contemple o momentâneo. Não tenha os seus olhos fitos somente no agora. Tenha olhos fitos para a eternidade, para aquilo que é eternamente valioso que você pode fazer em Cristo. Vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor. Conforme a Tua palavra diz em Romanos 15, versículo 3,
Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Isso nos anima a ver que mesmo aqueles que nós temos como os servos do Senhor, aqueles que estiveram próximos do Senhor, também sofreram, também falharam. E que isso nos ajude a nos policiarmos, a sondarmos aonde estas coisas estão ganhando volume em nossa vida, para que nós não façamos, por exemplo, como Asaf disse que quase fez, de resvalar os pés, de desviar os passos do caminho do Senhor. Então, que cada um aqui, ó Deus, pelo poder que a Tua Palavra tem de nos renovar, sejamos de fato restaurados para continuar caminhando com o Senhor neste mundo tenebroso. É em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.